Hello, guys! Chegou a hora de mais um retorno letivo. As férias acabaram, mas o melhor vai começar agora. Pouco chato porque estamos distantes, mas não vamos deixar de aprender. Lá no material de vocês, a apostila da página 1 a 5, temos um assunto sobre verbos, os verbos regulares e verbos irregulares. Eu gostaria que você pegasse esse material para acompanhar no próximo slide a explicação do teacher. Vamos lá. Hoje nós vamos aprender aqui os verbos regulares. Aqui no material de vocês, lá na página 3, nós temos esses verbos. O verbo, o simple past e a tradução, tá? Olha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui nesse material que eu acabei de falar para vocês, nós temos esses verbos. Love, loved, que é o verbo amar. Work, worked, que é o verbo trabalhar. Cry, cried, que é o verbo chorar. E teacher, nós temos uma diferença nesse verbo, quando é o verbo regular, que é o acréscimo do ed, não é isso? Isso. Só que nas palavras que são terminadas com y, eu acrescento sempre o ed ou eu tiro o y e acrescento o ed. A única palavra, com a exceção que tu não vais tirar o y, é o play. O play. Tu não tira o y e acrescenta o ed. Nas demais, tu vai tirar o y e acrescentar ied. Por exemplo, play, played, que é o jogar. Study, que é o verbo estudar. Studied, tu tira o y e acrescenta o ed. Isto aqui que nós estamos trabalhando com acréscimo no passado, que é o simple past, o passado simples, que tu vai tirar o y e acrescentar ied, ou seja, o passado é o acréscimo do ed. Nesse próximo material aqui, que eu vou explicar para vocês, os dois tipos de verbos, tanto os regulares quanto os irregulares, nós temos diferença. Lembram vocês que no slide anterior eu estava dando uma síntese para vocês sobre esses verbos regulares, que eu tirava no lugar lá do y, trocaria ele pelo ied, e os verbos que não tinham terminações em y, eu só acrescentaria o ed. Esses verbos são os verbos regulares. Já nos verbos irregulares, nós temos uma transformação. Esses verbos, eles se transformarão não com acréscimo nem de y, ied e nem de ed. Ele se transformará totalmente. Por exemplo, o infinitivo do verbo be, que é aquele verbo to be que tu aprendeste, nós temos o passado simples dele, was e worried. E o particípio passado já é been. Ele há uma transformação. Lá na tabela que vocês têm lá no material de vocês, aqui nessa apostila, que a tabela está lá na página 3, essa tabela que vocês têm, vocês podem dar uma olhada lá, a transformação desse verbo irregular, que ele é totalmente diferente, tá certo? O verbo, que é o infinitivo, o passado simples e o passado particípio. E, teacher, o que vai ser a diferença do passado simples para o passado particípio? O passado simples é aquele verbo que ele está ocorrendo com a questão do sujeito, ele vai ter uma transformação. Já o passado particípio, vocês lembram lá das aulas de língua portuguesa com a professora Suane, que tem o acréscimo de quem? Do ado, do ido, não é isso? Só que no inglês não ocorre isso, ado e ido. Ele vai ter uma transformação que tu não vais precisar gravar. O que tu vais precisar? Ver a palavra e quando ela ocorrer lá, que ocorrerá a mudança desse passado simples. É totalmente da língua portuguesa, diferente à língua inglesa, tá certo? Por exemplo, um texto, bem fácil aqui, que eu tenho
forgot e forgetting. Ele está o quê? Uma ocorrência diferente. Já se fosse o verbo regular, tu ia acrescentar só o quê? O ed. Não, mas ele não é um verbo regular, por isso que eu não posso colocar como se fosse um ed. Ele é um verbo irregular. Tia, mas como é para eu saber se esse verbo é regular ou ele é verbo irregular? Pela própria aparência no texto. Os verbos regulares, eles são verbos simples e os verbos irregulares já não serão, ok? Vamos agora identificar os tipos de verbos regulares e verbos irregulares. Em inglês, a maioria dos verbos regulares, eles são colocados em textos. Eles normalmente são terminados em ed e ied. Vocês observaram lá naquele slide anterior que eu coloquei tipos de verbos regulares, a sua tradução e a sua transformação. Por exemplo, cry, eu coloquei cried. Quer dizer, o cry que termina em y, eu tirei o y e coloquei o ied. Por quê? Porque todo verbo no passado, que ele é regular, terminado com uma consoante, eu tiro o y e acrescento ied. Já os verbos regulares, ou seja, no passado, que é terminado em vogal, eu não vou tirar o y e acrescentar ied. Eu vou acrescentar o ed. Por exemplo, play. Vocês lembram lá que eu coloquei o quê? O ed, não tirei o y, porque ele é um verbo regular terminado em vogal. A mesma coisa eu tentarei fazer com os demais verbos regulares. Já os verbos irregulares, eles não têm uma regra específica. Eles são completamente diferentes daqueles de forma original. Por exemplo, lá aqui no material de vocês, na apostila, na página 3, nós temos aqui umas regras, olha. Essas regras bem aqui, ó, tá? Nós temos essas regras desses verbos regulares, que há uma transformação. Por exemplo, lá que eu falei para vocês lá no material, o que eu coloquei no slide, been. Ou seja, quando eu vou passar por simple past, eu vou ter was ou were, um dos dois, que ele vai ser o verbo no simple past. Por que ele vai ter uma transformação? Porque ele é um verbo irregular. Se ele fosse um verbo regular, no simple past, ele não ia ter essa transformação. Eu só ia acrescentar o ed ou o ied. E ele há uma transformação nele, porque ele não tem uma regra específica. Lembram vocês no passado simples, ou seja, também no passado particípio, que é uma ocorrência totalmente diferente do que ocorre no primeiro, tá entendendo? Então, isso que eu quero que vocês coloquem bem na mente de vocês. Verbos irregulares, eles não têm uma regra específica. Como é para tu aprenderes eles? Tu vai olhando a tua tabela, tu vai olhando a modificação dele, que ele é totalmente diferente dos verbos regulares. Alright?